O tribunal estava em silêncio absoluto naquela manhã. Um silêncio pesado, desconfortável, quase sufocante. Do lado esquerdo da sala, a família da vítima permanecia imóvel, como se qualquer movimento pudesse fazê-los desmoronar. Olhos vermelhos, mãos trêmulas, ninguém conseguia se encarar. Era uma dor que não gritava, mas ocupava todo o espaço. Cada segundo ali parecia um castigo prolongado. Todos sabiam que algo decisivo estava prestes a acontecer. Do outro lado da sala, o contraste era impossível de ignorar. Um menino de apenas 12 anos entrava escoltado, com passos soltos, quase despreocupados. Ria baixo, cochichava algo para o advogado, como quem comenta uma piada interna. Em certos momentos, sorria com tédio, como se estivesse preso a uma obrigação chata. Para ele, aquilo não parecia um julgamento. Parecia apenas um teatro mal ensaiado. Quem observava sentia um incômodo imediato. Não havia medo no rosto daquele garoto. Nenhum sinal de arrependimento. Nenhuma expressão de culpa. O que existia ali era confiança. Uma confiança fria, calculada, perigosa. Ele sabia exatamente onde estava. Sabia que era menor de idade. E acreditava, com convicção, que isso o tornava intocável. A promotoria organizava os papéis em silêncio. A defesa cochichava estratégias de última hora. O juiz observava tudo com atenção contida, sem demonstrar reação. Ninguém falava, mas todos pensavam a mesma coisa. Aquele menino não parecia compreender o peso daquele lugar. Um tribunal não é um jogo. Ainda assim, ele se comportava como se fosse. Para quem assistia, o desfecho parecia previsível. As provas seriam apresentadas. A acusação seria firme. A sentença viria técnica, fria, dentro da lei. Talvez dura. Talvez exemplar. Mas racional. Nada além do que a justiça costuma oferecer em casos assim. Era isso que todos esperavam naquele momento. Só que havia algo estranho no ar. Uma tensão que não vinha apenas do crime. Algo ali ainda não tinha sido revelado. Alguém naquele tribunal iria quebrar. E, daquela vez, a justiça não seria apenas racional. Se você quer entender como tudo saiu do controle, se inscreva no canal e deixe seu like para acompanhar essa história até o fim. Horas antes daquele silêncio pesado no tribunal, o bairro parecia igual a qualquer outro no interior do Brasil. Ruas estreitas, casas simples, vizinhos que se conheciam pelo nome. Crianças brincavam mais cedo na calçada, e o barulho das conversas diminuía conforme a noite chegava. Não havia sirenes, não havia tensão no ar. Era uma noite comum, dessas que passam despercebidas. Nada indicava que dali sairia uma tragédia. A vítima vivia ali há anos. Pessoa discreta, rotina previsível, conhecida por pequenos gestos de gentileza. Cumprimentava os vizinhos, cuidava da própria casa, mantinha hábitos simples. Gostava de sentar na varanda no fim do dia. Tinha planos pequenos, mas reais. Coisas que não chamam atenção, mas constroem uma vida. Era alguém comum, exatamente por isso tão fácil de se reconhecer nela. Naquela noite, tudo seguiu como sempre. Jantar simples, televisão ligada, portas fechadas como em qualquer outro dia. Não havia visitas marcadas. Não havia conflitos recentes. Nenhuma ameaça conhecida. O tipo de cenário que passa despercebido até para quem mora perto. A tranquilidade era tão natural que ninguém imaginaria perigo. E talvez esse tenha sido o detalhe mais cruel de todos. Enquanto isso, a poucos quarteirões dali, o garoto que mais tarde estaria rindo no tribunal caminhava sem pressa. Não demonstrava nervosismo. Não demonstrava urgência. Era apenas mais um adolescente andando pelo bairro. Quem o visse naquele momento jamais associaria sua presença a algo grave. Ele parecia leve. Normal demais. Como se nada estivesse prestes a acontecer. O que torna aquela noite difícil de aceitar não é apenas o que aconteceu depois. É a ausência de sinais claros antes. Não houve discussão pública. Não houve briga visível. Não houve um motivo que saltasse aos olhos. Tudo parecia estável demais. E justamente por isso, quando a violência rompeu aquela normalidade, o choque foi absoluto. Ao lembrar dessa noite, muitos se perguntam se algo poderia ter sido diferente. Se alguém poderia ter percebido antes. Se algum gesto simples teria mudado tudo. Essa dúvida acompanha cada detalhe do caso. E se você quer entender como uma noite comum terminou naquele tribunal, se inscreva no canal e deixe seu like para continuar acompanhando essa história. A casa parecia igual a todas as outras quando vista da rua. Portão simples,
luz fraca acesa, nenhuma movimentação estranha. Por fora, nada denunciava o que estava prestes a acontecer ali dentro. Era o tipo de lugar que as pessoas passam sem olhar duas vezes. Um endereço comum, em uma noite comum. O mal não chegou gritando. Ele entrou em silêncio. Lá dentro, a rotina foi interrompida de forma abrupta. Não houve pedido de ajuda que desse tempo. Não houve chance de negociação. A violência surgiu rápida, direta, sem escalada visível. O que mais chocou os investigadores depois foi a falta de lógica. Não havia sinais de luta prolongada. Não havia sinais de desespero do agressor. Era como se tudo tivesse sido feito com frieza. Nada foi levado da casa. Nenhum objeto de valor desapareceu. Não havia indícios de roubo. Não havia dívida, vingança ou conflito conhecido. O crime não trouxe ganho algum para quem o cometeu. Apenas destruição. Apenas dor. Esse detalhe passou a assombrar todos que tiveram contato com o caso. A pergunta inevitável surgiu cedo: por quê? A violência não parecia fruto de impulso descontrolado. Não havia sinais de pânico. Não havia pressa. Cada ação indicava decisão consciente. Isso tornava tudo ainda mais difícil de aceitar. Era uma agressão vazia, sem propósito claro. Um tipo de mal que não busca nada além de se manifestar. E isso ultrapassa qualquer limite moral compreensível. Quando a notícia se espalhou pelo bairro, a incredulidade tomou conta. Vizinhos tentavam entender como algo assim aconteceu ali. Alguns diziam nunca ter ouvido nada. Outros se culpavam por não terem percebido. O sentimento coletivo era de violação. A sensação de segurança tinha sido arrancada de todos, não apenas da vítima. Naquela noite, algo se rompeu de forma irreversível. Não apenas uma vida foi interrompida, mas a ideia de normalidade daquele lugar. E é por isso que esse caso não se trata apenas de um crime, mas de um choque moral profundo. Se você quer entender como essa violência sem sentido levou à queda definitiva no tribunal, se inscreva no canal e deixe seu like antes de continuar. A investigação começou sem alarde, como acontece na maioria dos casos. Policiais caminharam pela casa em silêncio, registrando cada detalhe. Marcas simples chamaram atenção logo de início. Pegadas, horários, pequenos rastros que alguém tentou ignorar. Nada ali exigia genialidade para ser entendido. O cenário falava por si, com uma clareza incômoda. Câmeras de segurança da região começaram a ser analisadas. Entradas e saídas, horários comuns, movimentos fora do padrão. O bairro tranquilo, sem perceber, havia registrado tudo. Em poucas horas, os investigadores já tinham uma sequência lógica dos acontecimentos. Não era um quebra-cabeça complexo. Era uma linha reta. E ela apontava sempre para o mesmo lugar. Rastros digitais também surgiram. Mensagens apagadas, histórico de localização, registro simples que muitos acreditam não deixar marcas. Pequenos erros, comuns em quem se acha esperto demais para ser pego. Nada sofisticado. Nada digno de um plano elaborado. Apenas a soma de descuidos de quem nunca imaginou consequências reais. A prisão aconteceu longe de qualquer espetáculo. O garoto foi abordado em um momento banal, como se nada tivesse acontecido. Não houve fuga. Não houve resistência. Não houve surpresa. Ele reagiu com a mesma frieza que demonstraria depois no tribunal. Parecia entediado. Como se aquilo fosse apenas um contratempo inconveniente. As evidências eram diretas, objetivas, difíceis de contestar. Não dependiam de interpretação emocional. Não exigiam narrativas complexas. Tudo se encaixava de forma desconfortavelmente simples. A partir dali, a condenação deixou de ser uma dúvida. Tornou-se apenas uma questão de tempo. Nesse ponto, a curiosidade do público mudou. Já não era sobre descobrir quem fez. Isso estava claro demais. A pergunta passou a ser outra. O que ainda faltava acontecer para que aquele julgamento se tornasse inesquecível? Algo ainda estava guardado. E o tribunal ainda não tinha visto o pior. O julgamento começou com a formalidade de sempre, mas o clima era tudo menos comum. A acusação falava de forma direta, sem rodeios. Apresentava os fatos com precisão, destacando a frieza do ato e a ausência completa de remorso. Para o Ministério Público, não se tratava apenas de um crime, mas de um risco real à sociedade. Alguém tão jovem, capaz de tamanha violência, não podia ser tratado como um erro passageiro. A defesa seguia outro caminho. Insistia na idade. Repetia que se tratava de um adolescente maturo,
fruto de um ambiente familiar problemático. Falava em falta de limites, em influência externa, em desenvolvimento incompleto. A palavra criança era usada como escudo. A estratégia era clara: provocar compaixão, reduzir a gravidade, deslocar a responsabilidade. Mas havia um problema que nenhum argumento conseguia contornar: o próprio réu. Enquanto a promotoria expunha os fatos, ele revirava os olhos. Durante depoimentos emocionados, bocejava. Em certos momentos, sorria de canto, como se estivesse assistindo a algo distante da própria realidade. Cada gesto seu desmontava a narrativa da defesa sem que ele dissesse uma única palavra. Quando familiares da vítima foram ouvidos, o desconforto cresceu. O garoto cochichava, fazia caretas discretas, batucava os dedos na mesa. Não era nervosismo. Era desprezo. Aquilo não parecia um mecanismo de defesa emocional. Parecia orgulho mal disfarçado. Uma sensação de superioridade que chocava até os profissionais mais experientes da sala. Os jurados e o público começaram a perceber algo inquietante. Não era necessário um laudo psicológico para entender o que estava diante deles. O comportamento falava por si. Não havia ali alguém confuso, perdido ou arrependido. Havia alguém que não reconhecia a dor alheia como algo relevante. E isso mudava completamente o peso daquele julgamento. A cada nova audiência, ficava mais claro que aquela guerra de narrativas tinha um vencedor inesperado. Não era acusação. Não era defesa. Era o próprio silêncio constrangedor criado pelas atitudes do réu. Algo ainda precisava acontecer para fechar esse ciclo. E todos, inclusive o juiz, aguardavam o próximo movimento. Até aquele ponto, todos sabiam que a sentença seria dura. Mas ainda existava uma última carta não virada. A mãe do garoto. Ela permanecerá em silêncio durante quase todo o julgamento, sentada atrás da defesa, cabeça baixa, mãos entrelaçadas. Não chorava. Não reagia. Para muitos, aquilo parecia dor contida. Para outros, era apenas espera. O advogado contava com aquele momento. O juiz também. Em julgamentos assim, a figura materna costuma ser o último elo com a humanidade do réu. Um pedido sincero, uma história difícil, uma explicação possível. Algo que lembrasse a todos que, antes do crime, havia uma criança sendo criada. A expectativa era quase automática. Ela pediria misericórdia. Quando o juiz autorizou que ela falasse, o clima mudou. A sala inteira pareceu se inclinar para a frente. Era ali que viria o apelo. A chance de suavizar a pena. O instante em que a emoção entraria como argumento legítimo. Até o réu pareceu atento pela primeira vez, confiante de que aquela fala jogaria a seu favor. Ela se levantou devagar. Respirou fundo. Olhou para o filho por alguns segundos. Não houve lágrimas imediatas. Não houve teatralidade. Sua voz saiu firme, baixa, controlada. Não era o tom de quem implora. Era o tom de quem decidiu não esconder mais nada. E isso começou a gerar um desconforto visível na sala. A mãe não seguiu o roteiro esperado. Não culpou a sociedade. Não falou apenas de dificuldades financeiras. Não pediu pena leve. Em vez disso, começou a falar de limites que nunca impôs. De comportamentos que ignorou. De alertas que escolheu não ouvir. Cada frase afastava o julgamento do caminho previsível. Foi nesse momento que muitos perceberam que aquela fala não salvaria ninguém. Pelo contrário, ela estava prestes a desmontar a última ilusão que ainda sustentava o réu. E, sem saber, caminhava para o ponto de ruptura mais forte de todo o julgamento. A mãe pediu licença ao juiz e deixou claro que não seguiria nenhum texto preparado. Disse que precisava falar a verdade, mesmo que isso doesse. A sala ficou imóvel. O advogado tentou interromper com um gesto discreto, mas ela continuou. Confessou que sabia das atitudes do filho muito antes daquele crime. Que encobriu episódios anteriores. Que preferiu acreditar que era só fase. Ela contou que mentiu para a escola, para familiares, para si mesma. Que fez vista grossa quando percebeu sinais claros de crueldade. Disse que teve medo de denunciá-lo. Medo de expor a própria falha. Medo do que as pessoas diriam. Cada palavra era um peso lançado no chão do tribunal. A expectativa de misericórdia se dissolvia a cada frase. O réu começou a se remexer na cadeira. O sorriso desapareceu. A confiança se transformou em irritação. Ele tentou interrompê-la com olhares duros, depois com palavras sussurradas que ecoaram pelo silêncio. Quando percebeu que não teria controle, explodiu.
Gritou que ela estava mentindo, que sempre o perseguiu, que nada daquilo importava. A explosão foi crua, descontrolada. Não havia estratégia ali. Apenas raiva. O garoto se levantou, precisou ser contido. Cuspiu palavras que revelavam desprezo pela vítima e pelo processo. Foi nesse instante que a máscara caiu de vez. Não havia mais dúvida sobre quem ele era quando não estava sendo observado. O tribunal inteiro mudou de temperatura. O ar ficou pesado. Jurados desviaram o olhar. A promotoria permaneceu em silêncio. A defesa, paralisada. A fala da mãe não apenas destruiu a última esperança do réu. Ela expôs, diante de todos, uma cadeia de permissões que culminaram naquele crime. Quando o juiz pediu ordem, ninguém precisou explicar o que tinha acontecido. Aquele momento havia redefinido tudo. Não era mais apenas um julgamento. Era um confronto direto com a responsabilidade humana. E alguém ali, sentado na posição mais alta da sala, começava a sentir o peso disso como nunca antes. O juiz permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. Não era o silêncio protocolar de quem organiza pensamentos jurídicos. Era um silêncio pesado, humano, difícil de sustentar. Ele apoiou as mãos na mesa, respirou fundo, e por um instante pareceu lutar para manter a postura que o cargo exige. O tribunal inteiro aguardava, sem ousar se mover. Quando voltou a falar, a voz saiu diferente. Mais baixa. Mais lenta. Ele não olhava para os autos. Não lia nada. Olhava diretamente para o garoto, como se tentasse entender algo que não cabia em nenhuma lei. Suas palavras começaram técnicas, mas logo perderam a rigidez habitual. A racionalidade dava lugar a um conflito visível. O juiz mencionou a fala da mãe. Não como argumento jurídico, mas como choque moral. Disse que poucas vezes havia presenciado tamanha honestidade em um tribunal. Admitiu que aquela confissão mudava a forma como o caso precisava ser visto. Não por aliviar a culpa do réu, mas por escancarar o caminho que levou até ali. A responsabilidade deixava de ser abstrata. Nesse momento, a emoção ficou impossível de esconder. A voz falhou. Ele fez uma pausa longa, levando a mão ao rosto. Os olhos marejaram. Não houve choro descontrolado, nem gesto exagerado. Apenas lágrimas contidas, silenciosas, que escaparam apesar do esforço. Um juiz chorando não é algo que se vê com frequência. Aquilo quebrou o protocolo sem quebrar a autoridade. O impacto foi imediato. A sala inteira congelou. Ninguém respirava direito. O garoto, pela primeira vez, pareceu confuso. Não havia deboche ali. Não havia risos. Apenas um olhar perdido diante de algo que ele não compreendia, a consequência emocional real de seus atos sobre alguém que representava a lei. Aquele instante se tornaria o mais lembrado de todo o julgamento. Não por causa das provas, nem da pena que viria depois. Mas porque ali, diante de todos, a justiça mostrou que também sente. E que, às vezes, a parte mais dura de julgar não é aplicar a lei, mas carregar o peso humano do que foi destruído. Quando o juiz retomou o controle da própria voz, a sala continuou em silêncio absoluto. Ele ajeitou os óculos, respirou fundo mais uma vez e deixou claro que, apesar da emoção, a decisão seria tomada com base na lei. Aquele não era um momento de vingança. Era um momento de responsabilidade. E cada palavra que viria a seguir carregaria esse peso. A sentença foi lida de forma firme, sem pressa. O juiz explicou os fundamentos legais, citou a gravidade do ato, a frieza demonstrada ao longo do processo e o risco social representado pelo comportamento do réu. Deixou claro que a idade não apagava o dano causado. Que ser menor não significava ausência de consequência. A lei precisava responder àquele nível de violência. A medida socioeducativa aplicada foi a mais severa prevista. Internação por tempo máximo permitido. A decisão foi justificada ponto por ponto, sem brechas para interpretação emocional. Era uma resposta dura, exemplar, pensada para proteger a sociedade e impedir que aquele ciclo continuasse. A justiça não estava sendo simbólica. Estava sendo concreta. O garoto ouviu tudo em silêncio. Não houve pedido de desculpas. Não houve arrependimento tardio. O que surgiu em seu rosto foi algo diferente. Medo. Um medo cru, desorganizado, que não vinha da dor da vítima, mas da própria perda de controle. Pela primeira vez, a certeza de impunidade se desfazia diante dele. A mãe abaixou a cabeça. Não comemorou. Não se desesperou. Parecia entender que aquela consequência também era sua.
A família da vítima permaneceu em silêncio, mas agora havia algo novo ali. Não alívio. Não paz. Apenas a sensação de que o Estado havia reconhecido a gravidade do que aconteceu. Quando a sessão foi encerrada, ninguém se levantou imediatamente. A sentença tinha sido dada, mas o impacto ainda reverberava. Não era o fim de uma história. Era o começo de uma reflexão que continuaria muito além daquele tribunal. Depois que o tribunal se esvaziou, o caso continuou vivo fora dali. Em conversas silenciosas, em manchetes, em debates que não chegavam a uma conclusão clara. Alguns diziam que a sentença foi justa. Outros acreditavam que foi dura demais para alguém tão jovem. A mesma decisão gerava leituras opostas, dependendo de quem olhava. A idade do réu passou a ser o centro da discussão. 12 anos protegem ou agravam. Para uns, a infância deveria pesar mais que qualquer crime. Para outros, a frieza demonstrada tornava tudo ainda mais assustador. A pergunta permanecia sem resposta simples. Até que ponto a lei deve considerar a maturidade emocional quando a violência ultrapassa limites tão claros? A fala da mãe também ecoava. Onde começa e onde termina a responsabilidade dos pais? Criar é proteger, mas também é impor limites. Encobrir é amar ou é falhar? Muitos se reconheceram ali, mesmo sem jamais terem vivido algo parecido. E talvez isso tenha sido o aspecto mais perturbador de todo o julgamento. O juiz, que chorou ao sentenciar, virou símbolo de algo maior. Não de fraqueza, mas de conflito. A prova de que aplicar a lei não significa ser imune ao impacto humano. Que, às vezes, quem julga carrega um peso que não aparece nos autos. A emoção não mudou a sentença, mas revelou o custo de tomá-la. Esse caso não oferece conforto fácil. Não entrega vilões simples nem respostas prontas. Ele obriga quem assiste a pensar, a se colocar no lugar da vítima, da família, da mãe, do juiz. E até, de forma desconfortável, no lugar de um garoto que acreditou que nunca seria responsabilizado. No fim, a pergunta que fica não é jurídica. É moral. A justiça foi justa ou cruel? A infância ainda pode ser argumento quando a empatia já não existe? Ou ignorar isso seria o maior erro de todos? A resposta, talvez, diga mais sobre quem assiste do que sobre quem foi julgado.